Sejam bem-vindos ao canal Mundo das Espécies. O leão feminino, Leoa é nome científico, Panthera leo, é uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Gujará, Índia. Foi extinto na África do Norte e no Sudoeste Asiático em tempos históricos, e até o Pleistoceno Superior, há cerca de 10 mil anos, era o mais difundido grande mamífero terrestre depois dos humanos, sendo encontrado na maior parte da África, em muito da Eurásia, da Europa Ocidental à Índia, e na América, do Yukon ao México. É uma dos 4 grandes felinos, com alguns machos excedendo 250 kg em peso, sendo o segundo maior felino recente depois do tigre. A pelagem é unicolor de coloração castanha, e os machos apresentam uma juba característica. Uma das características mais marcantes da espécie é a presença de um tufo de pelos pretos na cauda, que também possui uma espora. Habita preferencialmente as savanas e pastagens abertas, mas pode ser encontrado em regiões mais arbustivas. É um animal sociável que vive em grupos que consiste das leoas e suas crias, o macho dominante e alguns machos jovens que ainda não alcançaram a maturidade sexual. A dieta consiste principalmente de grandes ungulados e possuem hábitos noturnos e crepusculares, descansando e dormindo na maior parte do dia. Leões vivem por volta de 10 a 14 anos na natureza, enquanto em cativeiro eles podem viver por até 30 anos. Alguns animais desenvolveram o hábito de atacar e devorar humanos, ficando conhecidos como devoradores de homens. A espécie está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, e sofreu um declínio populacional de 30 a 50% nas últimas 2 décadas no território africano. Na Ásia, o leão está confinado a uma única área protegida e sua população é estável, mas está classificado como em perigo, já que a população não passa de 350 animais. Entre as ameaças, a perda de habitat e os conflitos com humanos são as principais razões de preocupação na sua conservação. Por centenas de anos, o leão tem sido usado como símbolo de bravura e nobreza em diversas civilizações e culturas da Europa, Ásia e África. Está amplamente representado em esculturas, pinturas, bandeiras nacionais, brasões, e em filmes e na literatura contemporâneos. A espécie originalmente estava distribuída por toda a África subsaariana, exceto na densa floresta tropical, e do norte da África, acima do deserto do Saara, através do sudoeste asiático, a oeste até a Europa, Península Balcânica e Cáucaso, e a leste até a Índia. Na África, os leões podem ser encontrados em savanas com arborização escassa de acácia que servem como áreas de descanso. Na Índia, o habitat compreende uma mistura de savana arbustiva seca e floresta decídua seca. O leão tem uma larga tolerância para habitats, ausente somente na floresta tropical e no interior do deserto do Saara. A espécie pode ocorrer do nível do mar até regiões montanhosas. No leste da África pode ser encontrado até 3.600 metros, nos Montes Elgon, Quênia e Rwenzori, e nas montanhas Bali, na Etiópia, pode ser encontrado aos 4.200 metros. O leão é o segundo maior felino depois do tigre, apresentando comprimento e peso menor, mas sendo mais alto na cernelha. Possui uma pelagem curta e a coloração é unicolor, variando do castanho claro ao cinza prateado e do vermelho amarelado ao marrom escuro. Não apresenta rosetas e os filhotes e juvenis apresentam manchas na pelagem. O ventre e as partes mediais dos membros são mais claras, e o tufo de pelos na ponta da cauda é preto. A juba é geralmente castanha, variando em tonalidades amareladas, avermelhadas ou tons mais escuros de marrom. Com a idade, a juba tende a ficar mais escura, podendo ser inteiramente preta. Tem a cabeça arredondada e curta, com a face larga e orelhas arredondadas. O pescoço é relativamente curto e o corpo musculoso e bem proporcional. Leões tendem a variar em tamanho dependendo da subespécie, do seu ambiente e área de distribuição, resultando em uma grande variação de registros morfométricos.
Os indivíduos da África Austral tendem a ser 5% mais pesados do que os da África Oriental, em geral. O maior leão registrado, com quase 3,6 metros de comprimento, incluindo a cauda, foi um macho abatido perto do Muxo, no sul de Angola, em outubro de 1973. O mais pesado leão conhecido na natureza foi um devorador de homens abatido em 1936 nas cercanias de Hectorspruit, no leste da província do Transvaal, África do Sul, que pesava 313 kg. Outro leão nomeadamente descomunal do sexo masculino foi abatido perto do Monte Quênia, e pesava 272 kg. Leões em cativeiro tendem a ser maiores do que os leões em estado selvagem. O mais pesado registrado era um macho no zoológico de Colchester, na Inglaterra, em 1970, chamado Simba, que pesava 375 kg. O leão alimenta-se de qualquer presa que consiga apanhar, mas a dieta consiste principalmente de animais entre 50 e 300 kg. As presas do leão asiático são geralmente menores que as do africano, 35, e entre as espécies africanas mais significativas estão a impala. A espécie não apresenta uma estação reprodutiva definida e pode se reproduzir a qualquer época do ano, sofrendo interferência do clima e da disponibilidade de alimento. Geralmente a fêmea se reproduz a cada 2 anos e de preferência na estação das chuvas. A fêmea é poliéstrica, podendo entrar em estro em resposta à perda da ninhada por infanticídio ou em conjunto com outras fêmeas do bando. O estro dura entre 4 a 7 dias e possui um intervalo de poucos dias até 1 ano. Obrigado por assistirem mais um vídeo do Mundo das Espécies.